Veremos agora as reações de eliminação. As reações de eliminação, elas vão o quê? Elas vão competir com as reações de substituição. Então, dependendo das condições do meio reacional, a gente vai ter a formação aí de um produto que às vezes não é o nosso principal. Ou seja, eu queria fazer uma reação de substituição, mas eu vou gerar algum produto aí da eliminação junto. Talvez uma porcentagem menor, como produto minoritário. Então, são reações que acabam competindo entre si, tá? Substituição e eliminação. E as reações de eliminação a partir de haletos orgânicos, elas são um excelente método para a preparação de alquenos. Então, observem aqui, ó, o que a gente está fazendo nessa reação de eliminação? Está eliminando os átomos YZ. Então, quando eu elimino, eu ocorro o quê? A formação de uma insaturação, ou seja, a formação, por exemplo, do meu alceno. Os mecanismos envolvidos são praticamente parecidos com aqueles que a gente viu em substituição. Nós temos o unimolecular e o bimolecular. O unimolecular, ele ocorre o quê? Em duas etapas, com a formação de carbocátio. O bimolecular, ele ocorre o quê? A eliminação dos grupos de forma simultânea, tanto do halogênio quanto do meu hidrogênio do carbono vizinho, do carbono adjacente. Nós vamos ver os mecanismos aí em detalhes daqui a pouco. Bom, veremos agora em detalhes a eliminação unimolecular E1. Então, observem a reação que a gente tem aqui, ó. Nós temos esse haleto que vai reagir com KOH, utilizando etanol como solvente e mais aquecimento do meio reacional. O que vai acontecer? Nós vamos ter a eliminação desse bromo e um desses hidrogênios aqui, ó. Esses hidrogênios são chamados de hidrogênio beta, que é do carbono vizinho a ele. Então, como que é o mecanismo da reação? Então, o primeiro caso só depende o quê? A primeira etapa, que é a etapa lenta do processo. Então, se é um mecanismo unimolecular, só tem uma espécie envolvida, que é o haleto orgânico. Então, a velocidade só depende dele. E vai ocorrer em duas etapas. A primeira etapa é lenta e a segunda é rápida. Na primeira etapa, ocorre a formação do carbocátio. Então, ocorre a quebra da ligação carbono-halogênio. Formei meu carbocátion, carbocátion terciário. E aí, o que vai acontecer? A minha base, né, que no caso é a hidroxila, aqui meu nucleófilo, vai vir e retirar um dos hidrogênios beta. Quando ele retira, né, esse hidrogênio, o par da ligação carbono-hidrogênio ele vem e forma o quê? Uma insaturação entre os carbonos. Então eu tenho a formação do meu alceno. Essa etapa ela ocorre de forma rápida. Então, à medida que é formado o carbocátion, logo ele já é atacado pelo meu nucleófilo. Então, o que a gente acabou de ver? O mecanismo da reação E1 está relacionado com o mecanismo de substituição nucleofílica de primeira ordem, a SN1. Então, eles são muito parecidos. A primeira etapa, em que ocorre a formação do carbocátion, é idêntica. Ou seja, o que difere é a segunda etapa. Na segunda etapa, na reação de eliminação, ocorre o quê? Que o solvente ou a base vai retirar um próton do carbono beta, ou seja, vai retirar um hidrogênio beta, ao invés de atacar o carbono que estava carregado positivamente, ou seja, de atacar o carbono do carbocátion, né? Aquele carbono com a carga positiva. No mecanismo 1, o próton é removido de um carbono sp3. Né? Lembrando que quando você tem o carbocátion, ele está na forma sp2. Bom, o que é importante a gente perceber? Então, é sempre do carbono vizinho, né? E isso tem uma relação com o pKa. Ó, o pKa de um carbono sp3 é em média 50. Então, se vocês se recordarem aí de força de ácidos e bases, né, lá de Química Orgânica 1, né, o carbono aí tem em média um valor de pKa por volta de 50. Portanto, os seus hidrogênios, né, não são ácidos, né, não tem caráter ácido.
Essa abstração, ou seja, essa retirada, ocorre somente o quê? Por causa da carga positiva que é formada ao lado da ligação carbono-hidrogênio. Então, como o carbono está ali vizinho, né, essa condição vai favorecer a redução desse pKa. Pois essa carga positiva ali, ela retira elétrons, né, dos carbonos vizinhos. Então, a hora que eu retiro esse hidrogênio do carbono vizinho, eu propicio, né, que a molécula se equilibre novamente. Só lembrando, o carbocátion já tinha a hibridização sp2, ele vai manter, né? E aí esse carbono vai adotar uma hibridização sp2 para formar a ligação dupla entre carbonos ali. Veremos agora a eliminação bimolecular, a E2. Então, como é semelhante a SN2, a velocidade, né, a etapa determinante da velocidade, ela vai envolver as duas espécies reagentes. Tanto a minha base, né, meu nucleófilo, quanto o meu aleto orgânico. O estado de transição, ele vai ocorrer, ele vai estar presente, né? Porque vai ocorrer em uma etapa só. E ele vai ser simultaneamente. Só que aí, nesse caso, a gente vai ter o quê? A eliminação dos dois grupos. Então, ocorre tanto o ataque da base, quanto a saída, né, a eliminação do aleto. Então, o ataque da base retirando o próton, quanto a saída do aleto. Isso ocorre de forma o quê? Sincronizada. Hidrogênio e bromo devem estar em posição antiperiplanar. A gente já vai ver isso ali no próximo slide, né? Como que é essa conformação, mas nem fiquem preocupados com isso. E as bases fortes vão favorecer a reação de eliminação, porque se a base for bastante forte, ela vai ali, ó, ela chegou perto de um hidrogênio e ela retira, ao invés de atacar o carbono por trás. Então, bases como hidróxido de potássio, o etóxido de sódio, o tertibutóxido de potássio, são bases fortes que podem favorecer aí uma eliminação E2. Então, observem aqui o estado de transição. Essa posição antiperiplanar é o que? Ó, essa relação que eu vou ter do hidrogênio, né, que é o ataque aqui da base, com o hidrogênio vizinho, aqui ó, o hidrogênio do carbono vizinho, em relação ao que? A conformação em que está a ligação do bromo com o carbono. Então, eles estão como se fosse uma posição trans, né? Mas como é um composto saturado, não podemos usar esse termo trans. Então, o que vai acontecer no estado de transição? Essa ligação ela vai ser formada da base com hidrogênio, assim como essa ligação do carbono com hidrogênio, que vai se transformar na ligação dupla entre carbonos. Então, nós temos várias ligações sendo aqui rompidas e refeitas, né? Ao mesmo tempo. E a ligação do carbono com o bromo também vai ser o quê? Rompida. Então, tudo isso vai ocorrer de forma o quê? Sincronizada, né? De uma vez só, até a formação do nosso composto aqui, que ele vai ser insaturado. Então, ó, aletos secundários e terciários possuem alto rendimento aqui para esse tipo de eliminação. Já os aletos primários, o favorecimento é por uma reação de substituição. A gente vai ver em detalhes quando eu consigo favorecer a eliminação, quando que eu favoreço a substituição, a gente já vai ter um tempinho só para discutir isso. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Iodeto de isopropila, né, ou 2-iodo-propano, reagindo com etóxido de sódio utilizando etanol como solvente a 60 graus. Vai favorecer, vai formar aí 92% de propeno. A reação aqui de baixo, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho o bromopentano, reagindo também com etóxido de sódio em etanol a 55 graus Celsius. Eu tenho formação do alceno penteno, 12%, mas eu tenho a formação do quem? Do etoxipentano, com 88%. Vai ser o meu produto principal. Então, o produto da substituição, né, do meu aleto primário ali
ela acaba sendo maior do produto substituído em relação ao meu aleto secundário, que era o primeiro exemplo ali do iodo, o 2-iodo-propano, que ele vai ter um rendimento maior do produto da eliminação. Ó, vamos falar agora a respeito dos aletos que não são simétricos, ou seja, que não tem plano de simetria. Quando nós temos esse tipo de aleto presente, ele leva à formação de uma mistura de alquenos. E aí a gente vai utilizar a regra de Zaitsev, que foi um pesquisador que estudou muito essas reações. E ele, nesses estudos, ele percebeu o quê? Que a formação preferencial do alceno é para o alceno mais substituído. Então, quem que é o alceno mais simples que a gente conhece? É o eteno. O eteno tem 2 átomos de carbono e vão ter 4 hidrogênios. Então, a gente diz o quê? Que o eteno ele não é substituído, né? Porque ele possui os 4 hidrogênios. Se, à medida que um desses hidrogênios vira outro átomo de carbono, ele vai se tornando o quê? Substituído. Se esses 4 átomos de hidrogênio forem substituídos, eu falo que esse alceno é tetrasubstituído. Ou seja, é o mais estável e vai ser o formado preferencialmente. Observem aqui o exemplo. Ó. Nesse primeiro exemplo, nós percebemos que o meu aleto não é simétrico, então de um lado tem um átomo de carbono, do outro lado tem 2. A reação desse aleto com etóxido de sódio em etanol a 55 graus Celsius levou à formação de 2 alcenos principais. O primeiro, ó, olhando para os átomos de carbono da ligação dupla, só tem um hidrogênio presente aqui, ó. Então significa que os outros 3 foram substituídos, né? Tem carbono no lugar deles. Então ele é tri-substituído. Observando o produto aqui em menor quantidade, ó, ele possui quantos? 2 hidrogênios. Os outros 2 foram substituídos. Então ele é dissubstituído. Como o primeiro é tri-substituído, ele é formado em maior quantidade. Regra de Zaitsev. Essa é a regra. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. A reação desse composto, ó, lembrando aqui, ó, que em colchete significa que essa unidade está se repetindo. Então são 4 vezes o CH2. Levou à formação de 2 alquenos, um com 15 e outro com 63. Observe que os carbonos dessa dupla aqui, ó, apresentam 3 hidrogênios, então somente um foi substituído, esse é monossubstituído. E desse outro aqui, ó, ele apresenta 2 hidrogênios, então os outros 2 foram substituídos. Então nós vimos que as reações de substituição e de eliminação, elas competem entre si. Então, aqui nós vamos ver um resumo a partir, tomando como base, né, o nosso substrato, o nosso aleto orgânico aí. Então, nós podemos ter a metila, que é somente um carbono ligado ao halogênio. Podemos ter um carbono primário, né, quando o carbono ligado ao halogênio se liga somente a mais um carbono. Secundário, se ele tiver 2 R's. E terciário, se tiver 3. Então, o que a gente percebe? Que a metila, ela dá reações principalmente o quê? Do tipo SN2. Já um aleto primário, eu consigo fazer o quê? Dá principalmente SN2, exceto com uma base forte e impedida. Por exemplo, o tértibutóxido. Se eu utilizar o tértibutóxido, eu vou favorecer o mecanismo E2. Se eu não utilizar o tértibutóxido, ou seja, não utilizar, por exemplo, uma base fortemente impedida, vai favorecer o quê? A SN2. Meu aleto secundário, ele vai dar principalmente SN2, se as bases forem fracas. Por exemplo, o iodeto, que a gente viu que era o mais fraco de todos os halogênios, cianeto, né? E vai favorecer o E2 com bases fortes, ou do tipo RO-. SN1, E1 ou E2. Então, o que a gente já observa? Ó, que não há nenhuma reação SN2. Então, não é fácil correr SN2 aqui. Não dá.
Não tem. Na solvólise, ou seja, quando o meu próprio solvente é minha base, a gente vai ter uma competição SN1-E1, em que a SN1 é favorecida em baixas temperaturas, ou seja, se eu conseguir fazer essa reação na menor temperatura possível, eu favoreço a substituição em relação à eliminação. Por que isso? Porque na eliminação eu preciso retirar 2 grupos, e na substituição é somente uma troca. Então é mais, energeticamente falando, é mais favorável a substituição em relação à eliminação. Então por isso, se eu abaixar a temperatura, eu favoreço a substituição. Agora, se eu utilizar uma base forte, eu vou favorecer o quê? A E2. Então, lembrando que eu preciso estar utilizando uma base fraca. Esse é um ótimo resumo para vocês terem, se vocês precisarem consultar quem vai ser o produto principal em determinada reação. Que conhecimento que eu preciso ter? Saber reconhecer qual o tipo do meu haleto e saber reconhecer se a minha base é forte ou fraca. Veremos agora algumas reações de oxirredução. Talvez a gente queira preparar a partir de um haleto orgânico um composto hidrocarboneto. Uma das formas de fazer isso é utilizando metais. Então, por exemplo, zinco, lítio, sódio, magnésio. Então, esses metais podem ser utilizados para formar um composto, né, que vai ser um intermediário, que é chamado organometálico. Esse composto organometálico ele é um nucleófilo forte. Então, ele pode ser utilizado para uma nova reação de substituição ou, por exemplo, de eliminação. Para ilustrar isso, observem esse haleto orgânico reagindo com zinco em tetrahidrofurano e dimetilformamida, 9 graus Celsius. Nós obteremos um composto aqui intermediário, que é um organometálico, que a gente tem o zinco, que ele está entre o bromo e o carbono. Se eu fizer uma reação de hidrólise, colocar esse composto em contato com água, vai ocorrer a hidrólise, né, o rompimento da ligação do zinco com o carbono, formando meu hidrocarboneto. E o zinco vai estar associado a 2 outros contraíons, né, 2 ânions aí diferentes, tanto a hidroxila quanto o brometo. Um outro exemplo para estar ilustrando seria o cloro ciclohexano, que reagindo com lítio em éter dietílico vai ter eliminação aí de cloreto de lítio. Então, ou seja, o lítio vai substituir o cloro. Se eu fizer a reação de hidrólise, tenho a formação do ciclohexano e tenho o hidróxido de lítio como subproduto. Uma outra reação importante são os reagentes de Grignard, como reagentes intermediários aí, sendo formados. Eles são obtidos a partir da reação com magnésio. E ela foi um nome dado por um químico francês, né, o François Auguste Victor Grignard, que descobriu essa reação. Essa reação, como as anteriores que a gente viu, ela precisa ser realizada em condições anidras, ou seja, sem a presença de água. Por quê? Em contato com água ocorre a hidrólise. Então, observem aqui a reação. Ó. Nós temos esse haleto orgânico aqui, em que vai reagir com magnésio, tetrahidrofurano, e a gente vai ter o quê? A presença de iodo no meio. O que vai acontecer? Né? A gente vai ter aí o magnésio entrando entre a ligação do bromo com o carbono. Se eu colocar esse composto em contato com água, ocorre a hidrólise, né, do metal e a formação aí do meu hidrocarboneto.